É isso aí, pessoal. Está entrando no ar mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Rádio Sara Brasil FM 101.3 para você de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí no YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, manda um comentário aí, compartilha com todo mundo. É muito bom poder estar com você aí, falando de um tema hoje que acredito que todo mundo vai gostar. E a gente sempre faz uma pergunta, né? Comédia na igreja. O que você acha? Você é a favor? Você é contra? Você acha que é uma forma legal de evangelizar, de ganhar vidas? Você acha que não? Mistura muitas coisas, né? Então, vamos conversar um pouco aqui. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje no nosso programa. Eu sou o Bispo Cristiano Guimarães. Está aqui do meu lado um amigo, que é o Paulo Zamparo. Já dá um oi para a galera aí, Paulo. Seja bem-vindo. Salve, galera. Quero deixar de antemão, dizer que eu sou contra o humor na igreja. E está aqui também o Douglas de Lima, que está estourado aí, está detonando aí no Brasil todo. Teve com a gente na conferência Arena Jovem, né, Douglas? Tive lá. Foi bom pra caramba, diferenciado demais. A Sara, como sempre. Conta aí como é que foi você fazer um stand-up para um ginásio com 9.000 pessoas. Foi uma experiência diferente? Não, muito louco, porque quando eu comecei, acostumado a fazer show. Quando eu comecei, era show para 5 pessoas, assim, 12, 30 às vezes. Cara, você vê 9.000 pessoas, assim, né? Você tentar tomar a atenção de 9.000 pessoas ao mesmo tempo. Ainda ganhar a atenção da galera online ainda, é um bagulho assim, uma sensação que é um turbilhão, né? Aí a gente, depois que se solta também, fica à vontade. Mas era difícil, cara, você se concentrar numa dinâmica ali para poder tentar acertar alguma coisa. Mas foi uma experiência muito boa, graças a Deus. Legal, legal. Hoje, quantos % das apresentações de vocês são em igrejas e quanto já é em teatro, já é em local, vamos dizer assim, eu ia falar local próprio, né? Não tem local próprio, mas um local específico para arte? Eu ainda faço muito mais em igreja do que teatro. Douglas já é ao contrário, já faz mais teatro que igreja. Então, se juntar os dois com meio a meio, assim. Mas você faz muito em igreja, né? Eu faço muito em igreja. Eu faço muito em igreja até porque eu tenho feito muito mais aquele de casais, né? Que é o Essa Costela é Minha. E aí faço em culto de casais, jantar de casais. E então, geralmente são em igreja. E o Douglas já faz aquele show que é mais pro público geral e acaba fazendo mais teatro, né? É porque eu peguei o teatro, ele acaba sendo, hoje em dia, o meu trabalho, ele acaba sendo mais democrático, né? Sim. Porque quando você faz igreja, às vezes você tem uma limitação que outras denominações falam assim, não vou lá porque é a igreja tal. Tinha um pouco disso, hoje tem menos. Quando é pra igreja, é pra aquela igreja, né? É como se fosse, a galera tivesse isso. Mas, as assim, picuinhas de igreja, sabe? Você sabe que não tem? Não tem isso. Pois é. Mas é porque, cara, isso mudou na minha cabeça na última apresentação que eu fiz em Vila Velha, no Espírito Santo, que eu pedi assim, quem aqui é de outra igreja? E, tipo, mano, 98% era de outra igreja, assim, né? E aí é pra ver que a gente realmente tá quebrando um pouco esse paradigma de que um não frequenta. E tinha, cara, assim, era uma igreja eu falo que é a parede preta. E aí, cara, tinha igual a nossa aqui, né? Tinha muita assembleia, bicho. Tinha muito pentecostal, assim. Você vê que os caras estão indo pra consumir, né? Aquele entretenimento ali que tem sido uma parada assim muito E vai legal. muito gente que é do mundo também, né? Gente que não é convertida, né? Cara, espírita, católico vai muito católico. Gente que era crente, se desviou, entendeu? Tá afastado. E é um negócio assim, que tem muito pastor que tem medo da ovelha aí na outra igreja e acabar gostando e ficar na igreja. Mano, é isso. É verdade. A galera, por exemplo, era uma igreja de parede preta, aí vai a galera da assembleia lá assistir, consumir o conteúdo dele e depois vai voltar pra igreja dele normal. É isso mesmo. Então, isso mesmo. fez esse intercâmbio, né, digamos assim, foi lá, assistiu algo, recebeu uma mensagem de alegria no coração dela e voltou pra igreja dela, normal. Tinha muito esse paradigma na cabeça, assim, o pastor falando, não posso deixar minhas ovelhas na outra igreja, que eu vou perder minhas ovelhas. Não tem isso. Aí. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet para você conhecer um pouco do trabalho deles, né? É um vídeo onde
ele está ali numa apresentação, né? Vamos assistir. Quem já conhece, né? Muita gente já conhece o trabalho do Douglas de Lima. Para quem não conhece, olha aí, tá lá no Instagram dele. Daqui a pouco a gente passa também. Se a Bíblia fosse escrita por um paulista. Se a Bíblia fosse escrita por um paulista, quando Deus falasse haja luz, ele completaria: acesso à linha 1 azul, linha 2 amarela. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Se a Bíblia fosse escrita por um paulista, Jesus não teria quebrado todo o comércio no templo. Ele teria chegado e gritado: ó o rapa! Se a Bíblia fosse escrita por um paulista, o povo ia demorar 40 anos para chegar na Terra Prometida porque pegou a marginal. No horário de pico, não ia chegar nunca. Se a Bíblia fosse escrita por um paulista, Moisés não ia entrar na Terra Prometida porque era dia de rodízio. Se a Bíblia fosse escrita por um paulista, quando ela diz pra gente pegar o caminho estreito, ela tá falando do lado esquerdo da escada rolante. Isso não tem lá no Rio. Se a Bíblia fosse escrita por um paulista, dancinha de menina seria o passinho do romano. Se a Bíblia fosse escrita por um paulista, os 450 de Baal iam ser os corintianos. E Elias ia ser o torcedor do Santos. Afinal de contas, ele era velho e estava sozinho. Se a Bíblia fosse escrita por um paulista, o 11º mandamento seria: é proibido chamar bolacha de biscoito. Isso não pode! É bolacha! Olha aí, muito bom, muito bom. Engraçado demais. E Paulo, vocês já sofreram algum tipo de, sei lá, gente que não entende direito, fala, não, vocês estão querendo mudar a Bíblia, que loucura é essa, né? O pessoal que leva muito a sério. Desse quadro, principalmente, porque esse quadro foi uma ideia do Douglas. E tem muita gente que fala assim, cara, vocês estão brincando com a Bíblia, vocês estão desrespeitando. Só que as pessoas não param para entender. A gente colocou um se bem grande antes. É um se a Bíblia. A gente está imaginando, está conjecturando. Não é uma verdade. É uma verdade aquilo. Só está imaginando. Cara, se a Bíblia fosse escrita em outra época, com outras pessoas... Não foi. Não, é comédia, né? Isso. É uma brincadeira, Sim. não é nada sério ali, né? Mas a ideia principal desse Se a Bíblia foi escrita, ele é uma concepção de você falar de assuntos mais humanos. Tipo assim, por que a Bíblia não foi escrita pela gente? Porque a gente tem essa mania aqui. Então, se a Bíblia foi escrita pela gente, isso aqui ia acontecer, entendeu? Tipo assim, como se eu estivesse mostrando pra você o que você faria se a Bíblia fosse escrita por você. Igual o paulista já queria pôr o mandamento, né? Não é bolacha, não é biscoito, é bolacha. Se a gente escrevesse, a gente sempre faria algo que ia ser mais puxasse pessoal. pro nosso lado, entendeu? Mas não foi. A nossa ideia é essa, mostrar para as pessoas, gente, a Bíblia não foi escrita por essas pessoas, a Bíblia ela é perfeita, ela foi feita no tempo certo, pelas pessoas certas. A gente está, na verdade, valorizando a Bíblia, entendeu? Além desse quadro, tem alguma história lá de algum stand-up, alguma piada assim que às vezes pegou mal, a galera... Não a galera, né? Eu sempre falo isso. A gente já fez alguns programas aqui, a gente já falou sobre fake news, já falando sobre discurso de ódio, sobre essa questão. Hoje tem muito hater, né? Sim. Então, se você pegar um cara só, você vai... Não, aquilo ali é a opinião dele, né? Sim. Mas qual que é a mais polêmica aí de vocês? Que vocês acham que... Cara, o meu foi no começo do stand-up, assim. Eu vou fazer um casamento de um amigo meu. E a galera toda era de igreja, assim. E eu fui contar umas histórias. Você foi fazer um stand-up no casamento? No casamento. E a galera só que eu não fazia o vida de crente ainda. Fazia um stand-up comum. Não falava palavrão nem nada. Mas o lance não foi nem um texto. Foi meio que um improviso, que eu tenho muito desse de improvisar. E como eu tava muito acostumado a fazer em bar, tu atirava algumas coisas meio ácidas. E aí, no meio da apresentação, assim, o pastor, eu falei, fiz uma piada boa, o pastor fez tipo, ué! Tipo assim, né? Aí eu falei, ih, caraca, o pastor não tá sozinho, não. Só que na minha cabeça, tipo assim, o não tá sozinho seria tipo assim, tá animadão com o Espírito Santo. Mas isso no contexto da galera pegou muito errado. Porque tipo, o tá sozinho não no Rio de Janeiro é quando você tá com alguém, um espírito ruim do lado, entendeu? Entendi. Essa foi uma das maiores mancadas que eu já tive assim no stand-up. Meio que você falou que o pastor tava endemoniado ali, né? Tipo isso, como se hoje eu tivesse demoniado. Aí tinha que pegar mal mesmo, né? Caramba, aí... Aí não foi nem a comédia, né? Foi... Não, isso aí depois que eu fiz, eu falei, putz, errei. E na hora eu não tinha tanta experiência, no dia, eu tinha pouco tempo de stand-up e tal, eu não soube contornar. Mas hoje em dia,
eu já me disciplinei muito, assim, pra não cometer esse tipo de gafe, entendeu? Então tem coisas que acontecem no stand-up que eu me brecando de falar aquilo já é engraçado. Então eu não preciso mais falar, entendeu? Você já vai, já dá deixa e já... Quando a pessoa me dá deixa de falar alguma coisa, eu falo, ih, mano, aí a galera já acha engraçado, entendeu? Aí hoje eu não preciso mais ficar abordando tanto tema assim polêmico, sabe? Legal, legal. E você, Paulo, você já tá há mais tempo aí, né? Você meio que abriu o caminho pro stand-up nas igrejas, né, Paulo? O Matusalém da Ismael. Quando eu cheguei era tudo mato aqui. Semana passada eu postei um vídeo falando sobre mãe evangélica. Eu falo até sobre minha mãe, que minha mãe ela é pastora e há 30 anos atrás minha mãe era a pastora que expulsava os demônios na igreja. Porque antigamente tinha demônio no culto. Aí eu falo assim, não, 30 anos... Hoje ainda tenho. Então, 30 anos atrás tinha demônio em todo culto. Hoje não, hoje só tem as crianças correndo na igreja. Aí eu falo isso. Aí uma pessoa, nossa, mandou uma mensagem xingando um monte pra mim na internet, falando, você tá chamando as crianças de demônio e Deus vai te cobrar e tal, não sei o que. Eu falei, irmão, no momento nenhum eu chamei as crianças de demônio. É só uma coincidência. Quando manifestava os demônios, o que ele fazia? Bagunça. O que as crianças fazem na igreja? Bagunça. Não quer dizer que as crianças são demônio, é só uma característica parecida. Só tomou o lugar dele. As crianças não são demônio. Nem todas. Algumas. Mas tem um texto meu que eu soltei uma época que foi muito polêmico. Mas esse eu tenho muita certeza do que eu escrevi, porque eu falei que... eu tenho uma piada que eu falo que nem Deus gosta de adolescente. A premissa, você fala assim, como assim, né? Mas depois eu expliquei que eu tenho base bíblica para isso. Aí eu falei, por exemplo, nem a adolescência de Jesus tem na Bíblia. Porque pularam essa parte, entendeu? E aí eu vou explicando com piada textos bíblicos que, tipo assim, meio que fazem você enxergar e falar, caraca, a adolescência mesmo foi meio deixada de lado aqui. A pergunta que você faz nesse texto é bem interessante, que ele pega um adolescente e aí pergunta pro adolescente, né? Você é bom de Bíblia? Você é bom de Bíblia? Aí todo adolescente... Nunca é. Aí ele fala assim, tá vendo? Por isso que Deus não gosta de você. E quando a pessoa fala, você é bom de Bíblia, ela fala, sou. Aí eu falo, tem certeza? Aí ela já fica... Mais ou menos. Mais ou menos. Não, uma coisa que eu fiquei me perguntando, assim, porque todo tema que a gente traz aqui pro programa, a gente sempre traz um texto bíblico, traz alguma coisa na Bíblia, né? E assim, se a gente for parar a pensar, a Bíblia fala muito de alegria, fala que na presença de Deus tem plenitude de alegria, mas não existe comédia na Bíblia. A gente pode pegar as histórias da Bíblia e olhar por uma ótica engraçada. Sim. Eu acho que é isso que vocês fazem, né? Mas eu hoje, cara, a gente tem tido uma renovação de mente em relação a isso, porque dá pra ver que Jesus era bem-humorado, era um cara bem-humorado, e Deus também tinha o seu senso de humor, muito mais voltado para o engraçado. Tanto que quando ele deu o nome de Isaac significa riso de Deus. Ele não te daria um nome se ele não tivesse sorriso, entendeu? Se Deus não sorrisse. E a galera antiga tem muito isso de que Deus é o Deus turrão 100% sério. Se fosse assim, ele não ia criar alegria, não ia criar felicidade, não ia criar serotonina, entendeu? Que é uma coisa que você desperta quando você está sorrindo. Hoje, cara, a gente tem quebrado muita barreira nesse sentido, porque a gente colhe testemunho em cima disso. Então tem muita gente que fala, cara, eu tive um dia estressante, eu tenho crise de ansiedade e tal, os seus vídeos estão me ajudando muito. Então, olha aí que legal. É um processo que a gente vê que Deus habita nessa alegria. Mas, claro, também há de se fazer com reverência. A gente não pode também usar... Não pode ser uma comédia sem limite, né? Uma comédia com reverência. Que é diferente do limite, eu entendo como diferente. Mas por causa do temor de Deus. Então, quando Sim. o temor de Deus está presente, não é que a gente tem limite. A gente simplesmente não quer conhecer aquela zona, entendeu? Aquilo não faz parte do nosso cotidiano também. Sim, sim. Tem muito comediante, assim, conheço muitos comediantes do meio secular que os caras falam assim, mano, como você consegue fazer show sem falar palavrão, cara? Não consigo. É uma coisa que nunca fez parte da minha vida, não faz parte do meu cotidiano. O meu linguajar é esse. Eu sempre falei assim, meus pais me educaram desde quando era criança. Quando era criança, uma vez, eu ouvi um palavrão na escola. E em casa eu falei esse palavrão. Pra nunca mais. Minha mãe passou-lhe sabão na minha boca. e é a coisa que você é educado com isso. Então, assim, eu cresci, não podia falar palavrão. Meus pais me educaram assim. Então, isso é coisa do nosso dia a dia, é comum pra gente. Então, quando a gente faz humor,
a gente tem a nossa base bíblica, a gente vem de berço evangélico, a gente teve uma educação na igreja, a gente sabe aquilo que pode ou não brincar e tal, a gente tem todo um cuidado para fazer. Então não é de qualquer jeito, assim, né? É isso mesmo. Vamos chamar a nossa primeira opinião da internet. O Paulo até falou, não, bispo, põe as opiniões aí contrariando, mas todo mundo é a favor, todo mundo tá curtindo o fato de ter essa opção, né, de entretenimento, de comédia na igreja. Vamos ouvir a opinião do Mataus. Comédia na igreja. Bom, muitas pessoas são contra, criticam demais. Acredito eu que elas confundem muito comédia com zombaria. Zombaria, sim, fere os princípios de Deus, né, ela traz algo de ruim. Mas a comédia não, a comédia nada mais é a gente falar de Cristo de uma forma diferente também e dar boa risada. Temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus que ele gosta de nos ver feliz. E por que não a gente usar a comédia para isso? Por que não a gente não dar risada, a gente não ser alegre com temas que a gente conhece, até espalhando a palavra de Cristo de uma forma diferente? Então, super apoio. Legal. A opinião aí do Mataus, né? Ele mandou pra gente. Você que quer mandar sua opinião, entra lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv. Sempre tem uma caixinha de pergunta lá com os temas do programa. E aí você pode gravar o seu vídeo, igual o Mataus gravou. E aí você vai participar aqui com a gente do nosso programa, né? Teve alguma vez de vocês irem numa igreja que o pastor quis inovar, mas a igreja não estava muito preparada? Vocês pegaram um ambiente hostil ali? Eu fui numa das igrejas, uma das primeiras igrejas que eu fui, era uma igreja tradicional. E aí, quando eu comecei a tentar quebrar o gelo, a galera tava muito receosa, assim. Tava tipo, caramba, o que vai acontecer? O cara acha que tá pecando, né? Não, tô pecando. Porque aquilo é novo, né? Aquilo é diferente. Aí você fala, mas não tem louvor nisso, não tem pregação nisso. O que é, então? O que é isso? E aí, conforme os textos foram passando, a galera foi rindo, foi destravando e viu que, tipo assim, é uma comédia que fala da gente pra gente. Então, não fere a nossa fé e de nenhuma maneira causa algum tipo de escândalo, entendeu? É uma coisa muito leve, assim, muito tranquila. Não, eu me lembro, pelo menos, a vez que o Paulo veio na nossa igreja, ele sempre faz um apelo de salvação no final, né? E muita gente entregou a vida para Jesus, né? A comédia acabou sendo um instrumento, uma forma da pessoa conhecer a palavra, né? Quando eu comecei na comédia, na verdade, foi por acidente que eu fui por esse caminho. Eu fiz uma apresentação de uns 10 minutos numa igreja há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando eu comecei. E era uma festividade, tinham várias coisas. E aí eu fiz 10 minutos de stand-up, só bem rápido, assim, foi a primeira vez. E aí no final veio um jovem falar comigo, abriu o coração, falou, cara, eu venho pra igreja desde quando eu era criança, minha avó me obriga a vir pra igreja e tal, mas eu nunca aceitei Jesus, eu vou pra balada, faço as coisas erradas e tal. E só que hoje eu ouvi você falando ali, eu senti algo diferente, sabe? Senti vontade de aceitar Jesus pela primeira vez. Eu achei muito estranho aquilo, porque eu só contei umas piadas, assim. Acho meu pastor da igreja, a gente orou pelo menino e tal. Beleza, ele aceitou Jesus ali. Aí eu fui pra casa pensando naquilo, eu falei assim, caramba, isso pode ser uma estratégia de evangelismo, entendeu? Um jeito de eu atrair a atenção da galera, eu contando piada, a galera vai prestar atenção no que eu tô falando, vai rir, vai se divertir. E aí, cientificamente falando, depois eu fui estudar o quê? Quando a pessoa sorri, ela relaxa, ela destrava, ela se desarma. Então, muitos visitantes hoje vêm para a igreja armado. Porque, não, vou para a igreja, vão pegar meu dinheiro, vão fazer lavagem cerebral em mim. Tem muita gente, tem vários paradigmas de igreja, né? Falar que eu não posso isso, não posso aquilo. Vão querer mandar na minha vida, vão mudar e tal. Então, quando você traz um convidado para a igreja, a melhor coisa de você fazer é você deixar ele à vontade. E através do riso você consegue fazer isso. Você consegue fazer uma sala para ele vai gostar do ambiente, um ambiente alegre e tal. E aí, depois do que vem da comédia... se eu só encerrar na comédia e você seguir com uma palavra, aquilo já vai dar resultado. Se eu continuar a dar uma palavra, vai dar resultado. Se botar um louvor, depois vai dar um resultado. Porque depois da pessoa rir ali, o que você fizer, cara, a pessoa vai estar muito aberta para receber. É isso mesmo. Ô Douglas, e tem um ponto também, que acaba que o cristão, se ele não tem aquilo do jeito saudável, do jeito...
ele vai acabar indo Exatamente. pros stand-ups do mundo, pra comédia do Exatamente. mundo, e é o que o Paulo falou, vai ouvir palavrão, vai ouvir Sim. falar de sexo. Então, é uma opção, né, que ele tem. Ele pode assistir os Sim. seus vídeos e vai se divertir ali sem precisar se contaminar com o mundo, né? Hoje tem gente que tá indo no teatro, muito crente, cara, que vai indo pro teatro a primeira vez pra poder ver algo que nem a família dele vai brecar, entende? Hoje ele fala assim, mano, eu vou assistir um show de stand-up, e vai pai, mãe, filho, vó, vai a família inteira assistir. E o que é mais legal é isso, que você vê muita geração junta de várias denominações, da Assembleia Deus é Amor, a bola de neve, assim. E o mais legal é exatamente essa estrutura familiar que sempre foi a minha pretensão lá no começo, desde quando eu fazia no secular. Era sempre fazer uma comédia familiar, sem palavrão, sem né, abordar a sexualidade daquele jeito esdrúxulo que a gente escuta, né? E, cara, graças a Deus tenho conseguido, assim, uma linguagem legal, atual, que também fala de Deus de certa maneira, fala do temor também. E eu sempre falo no final que a glória de tudo isso aí que tá acontecendo é de Deus, não é minha. Porque esse talento ele só me emprestou e um dia eu vou ter que devolver. E aí tomara que eu devolva do jeito certo também. Outro ponto importante, né, Douglas, é assim, eu até queria te fazer essa pergunta, é curiosidade minha. Quanto que estourou assim? Porque você tá estourado, né? Você tá com mais de 500 mil seguidores no Instagram, a galera tá agenda lotada, eu vi lá a sua agenda, não tem dia livre. O que aconteceu assim? O que você vê que te deu essa projeção? Eu acho que o que fez a gente ganhar uma proporção grande, primeiro, foi os vídeos sequenciados, assim, muita postagem em cima daquele mesmo tema. Então, fazer uma quantidade muito de conteúdo com falas atuais. Então, eu pego, às vezes, uma referência. Tem até um vídeo que a gente separou que eu falo sobre um fato atual e que eu comparo com a volta de Jesus. Então, tipo, a galera... Você fala assim, cara, o cara comparou o show do Drake com a volta de Jesus de um jeito roteirizado, engraçado e com um final, assim, que é com outra coisa atual. De novo, você acaba alcançando quem não é crente, Exatamente. quem não é cristão ainda. Tem muita gente que fala assim, cara, eu sou da concorrência, o pessoal fala que eu sou da concorrência, eu falo que o pessoal que não é crente é da concorrência, e eu sou da concorrência, mas vou no teu show e tal. Agora, estourar, eu acho que foi logo depois que eu criei esse projeto, o Se a Bíblia Foi Escrita, que a gente começou a pegar uma linguagem muito aberta, então já foi de eu entrar em Uber, que não era crente, falar, mano, você tem aquele cara que fez o negócio da Bíblia do Carioca? Eu falei, sou eu. Meu irmão, me mandaram no grupo da família, assim, o negócio é muito bom, tal, você é crente e tal. Aí, isso foi uma parada, eu posso até dizer, foi uma linguagem não só interdenominacional, mas assim, não só pra crente, pra fora, Pegou assim, todo pegou mundo, todo né? mundo. Pegou todo mundo. Inclusive, acertou muito mais a galera que já foi crente, né? E que, tipo, caraca, bicho, eu queria ver um conteúdo desse um tempo atrás. Foi o Se a Bíblia Foi Escrita e depois os conteúdos sequenciados. E agora, assim, o que deu uma grande escala foi eu comentar os assuntos atuais com essa referência bíblica, como se eu fosse um crente, entre aspas, fofoqueiro. Eu faço ali a fofoca da semana pros crentes. Entendeu? Ministério de Comunicação. Ministério de Comunicação, E, cara, isso é muito legal, porque quando eu chego no teatro, eu falo assim, não, que eu sou um crente meio fofoqueiro, a galera fala, fofoca não, Ministério de Comunicação. Vamos assistir esse vídeo aí que ele falou? Tá no Instagram lá do Douglas de Lima. Já passa aí seu Instagram, Douglas, pra galera que quiser seguir. É @o Douglas de Lima. Vai ter um cara bonitão ali em cima, eu tô embaixo dele. Assim, logo. É isso aí. Pode soltar, solta aí o vídeo pra gente. Que o Drake faltou no Lollapalooza? O pessoal pagando, ficou esperando, ele não veio. E depois eles querem zoar nós crentes que estamos esperando Jesus de graça. Se vocês viram, mas ele fez um show no Rock in Rio, sem iluminação, sem transmissão, sem balé e cantando playback. Qualquer culto nosso é melhor que o show do Drake. E eu tô incluindo a presbiteriana ainda, hein? Que eu não sei se você sabe. Aí você vai ver, a volta de Jesus vai ser no meio do estrovão, os anjos tudo tocando Cassiane. E nem vai precisar de transmissão, que todo olho verá. Quem que é mais humilde? Jesus ou o Drake? Claro que é Jesus, pô. Dá até pra fazer aquele meme. Show do Drake.
Volta de Jesus. Ai, muito bom mesmo, né? Tema atual, né? Tema atual, é. E que pega aí pra galera e muito bacana, muito bom mesmo, né? Bom, gente, a conclusão que a gente tem chegado é essa, né? A comédia tem sido um instrumento muito legal para levar o evangelho, para levar a palavra, é divertido, né? O Douglas estava comentando das camisetas que ele vai começar a fazer agora, né? Conta um pouquinho pra galera. Cara, é uma camiseta, projeto. é um sonho, assim, que eu tive essa idealização, mas como um sonho, assim, de ter uma... Eu sempre quis ter uma camisa de crente que você falasse assim, cara, isso aqui é o meu tema, isso aqui é o que eu vivo, é o que eu pratico. Então, eu tive as ideias de fazer as ilustrações da Bíblia, tais qual... não sei se você lembra da época do João Ribe Palharim. Você chegou a pegar essa época que ele fazia as ilustrações do Reino de Deus? Sim, fazia na rádio. Cara, era mais ou menos aquilo, só que eu peguei de uma forma cômica as histórias e fui fazendo ali uma arte muito atual, assim, uma temática muito boa, sobre o tema bíblico e que o crente pudesse se vestir de uma forma moderna, legal, bem vestido. Então hoje a gente tem feito esses projetos. Tem lá o Instagram Lojinha do de Lima e a gente já fez o pré-lançamento e tipo assim, a gente já tá vendendo muito. A gente já vai, em breve, estar abrindo no site. Já estamos vendo essa possibilidade. E daqui a pouco a gente já está preparando mais 3 modelos já também para poder lançar. Ainda vai ter um livro infantil, vai ter outras paradinhas que vai agregar muito, assim, um livro infantil que fale histórias assim edificantes e que também a criança possa pintar aprendendo ali uma coisa com a outra. Então tem muito projeto para acontecer na lojinha, muito além da camisa, assim. Top. Então segue lá, o Douglas de Lima é o Instagram. Isso. E o da lojinha, Lojinha do de Lima. Do de Lima. Isso. Então lá você vai encontrar essas camisetas aí. E o Paulo tá com o projeto do Santo Riso, né, Paulo? Eu tenho o projeto Santo Riso, que é um show em grupo. Né? O Douglas faz parte também, tem o Israel Targino, tem o Robinho, CQG, tem uma galera boa aí. E tem o Desamparado, que é o meu show para jovens, um show solo. E o de casais, que é Essa Costela é Minha também. E aí Quem quiser te achar lá no Instagram. Inclusive tá chegando aí o Dia dos Zamparo. Namorados para chamar o Paulo. Chama logo. Já não tem data, junho não tem data mais. E aí rodo com o Douglas também, faço algumas produções dele e tal. Vendo as camisas dele no final do show também, eu sou multiuso, Ministério de Bombril. Qual que é o seu Instagram? Como é que a galera @Paulo Zamparo. Todas as redes sociais, Paulo Zamparo, me acha lá. Joia, é isso aí. Obrigado demais, gente, pela participação de vocês. Prazerzaço. Muito bom, né? E quero deixar um recado aí para você que está nos ouvindo, está meio triste aí, está para baixo, está chateado. Segue lá eles, começa a assistir os vídeos, dá um gás aí na sua vida. E quero deixar o convite também para você conhecer um dos cultos da Igreja Sara Nossa Terra. É só você entrar lá no site saranossaterra.com.br, saranossaterra.com.br. Você vai em igrejas, você acha o endereço mais perto de você. Para você de São Paulo, a gente está aqui na Rua Augusta, número 2027, domingo às 10 da manhã e às 6 da noite. Você é meu convidado, você é minha convidada, tá bom? Não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, @semlimites.tv. O do Paulo é o Paulo Zamparo, @Paulo Zamparo, e o @Douglas de Lima. Yes. Lá. E só falar pro pessoal, não só a comédia, né? Mas qualquer dom que você tenha, que você fizer para Deus, com ordem e decência, você pode usar esse dom para alcançar vidas, para evangelizar em prol do reino de Deus. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com todo mundo e obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Que Deus abençoe. Um forte abraço.